E aí, galera, seguinte, como nós tivemos probleminhas na aula, gravação da aula aí de trabalho, no som, eu resolvi fazer o seguinte, eu peguei a aula que eu gravei para o terceiro, há umas semanas atrás, dei uma editadinha para ficar assim com uma abordagem legal para vocês e tô passando ela aqui para vocês, tá? Então, essa aula é sobre o conteúdo de trabalho de uma força. Se no meio do vídeo eu citar alguma página, alguma coisa assim, não é do material de vocês, mas o conteúdo é o mesmo. Que é a última unidade da apostila 2. Beleza? Então aproveitem a aula aí, bons estudos. E no próximo vídeo tem alguns exercicinhos. Até mais. Ou melhor, fiquem com a aula, né? Então vamos lá. Espera que meu fio aqui no microfone tá complicado hoje. O que é o trabalho de uma força? Bom, primeiro vamos entender o que é trabalho. Trabalho é a transferência de energia. Então, toda vez que energia está sendo transferida, transferência de energia. Então, toda vez que a energia está sendo transferida é trabalho, professor? Não. Ah, mas como assim? Não. É trabalho toda vez que essa energia está sendo transferida por ação de uma força. Por isso que é trabalho de uma força. Então, toda vez que uma força é responsável pela transferência de energia, nós chamamos isso de trabalho. Mas quando é que tem outra transferência de energia que não é por força? Um copo de café, um copo de coca gelado, café quente. O que acontece com o café? Esfria e a coca esquenta. A diferença de temperatura fez que houvesse uma troca de calor. E calor é um tipo de energia. E não tem nada a ver com a força ali. É a diferença de temperatura. Tá, então, mas professor, então por que a força transfere? A força é a interação entre os dois corpos. Então, quando você tem essa transferência de energia pela ação da força, quer dizer que dois corpos interagiram e um deles ganhou energia. Então, automaticamente, o outro perdeu. Tá? Então, lembrando que força é a interação entre dois corpos. Tá? E agora? Vamos para onde a gente vai? Vamos pensar primeiro no conceito de energia, que esse é complicado. Então, qual é o conceito de energia? Se eu tivesse que falar assim, gente, define energia para mim. Porque trabalho é transferência de energia, tá? Força é interação entre corpos. Massa, sei lá, é a quantidade de inércia. E energia? Ah, professor, energia, eu vi na apostila lá que energia é a quantidade, a capacidade de realizar trabalho. Não. Ah, vai estar na apostila. Então, se eu falar para você que jogador de futebol é atacante, você vai falar que tá certo? Eu falo, não, tem zagueiro, tem lateral, tem meio campo, tá? Então, se eu fizer a afirmação inversa, que o atacante é um jogador de futebol, é verdadeiro? Sim. O que a apostila está fazendo, ela está fazendo uma definição, como que eu posso dizer assim, que não é geral, tá? Energia não é capacidade de realizar trabalho. Porque às vezes você tem energia e você até tem a capacidade de realizar trabalho, mas você vai ter que transformar essa energia em outra coisa para aí conseguir realizar trabalho. Realizar trabalho só com o calor, por exemplo, é praticamente impossível. Então o que é energia, professor? Então, já deixa eu contar para vocês aqui, só entre nós. Não tem definição energia. Ninguém sabe o que é energia mesmo. Ah, meu Deus, como assim? Mentira! Não. Jovem, energia é um conceito que durante os estudos lá, muito antigamente, perceberam que uma quantidade, uma grandeza física se conservava nos sistemas. Você calculava antes, dava a mesma coisa depois. Antes e depois. Deram o nome de energia. Na verdade, teve a parte de calor, que aí depois foram juntando tudo. E hoje a gente trabalha com o conceito de energia. Então, não é bem uma definição também, mas por que é importante estudar energia? Que é um conceito humano, tá? Massa, você sente a massa, ela tá ali, tá? Massa, sólido, líquido, gasoso, essas definições são reais. Energia é um conceito humano. Então ninguém vê energia, ninguém mede energia, você calcula energia. Tá? Ah, mas eu meço a energia que gasta no ar-condicionado. Não, você não mede, você calcula essa energia. Porque o conceito de energia é abstrato. Você mede a corrente elétrica, você mede a tensão, o que a galera chama de voltagem.
Aí você mede, mas a energia você não mede, você calcula. Então quando você só calcula algo, entendeu? Tem alguma coisa ali por trás que é um pouco mais profunda. Como que eu gosto de pensar em energia? Então a energia é uma propriedade dos sistemas físicos, que sempre se conserva. Ô professor, eu lembro do primeiro ano, eu lembro de uma aula que eu vi no YouTube, eu lembro do exame do Detran que eu fui fazer, e lá falava que a energia nem sempre se conservava, tinha um sistema conservativo, um sistema dissipativo. Então, quando você pensa na energia como um todo, todos os tipos possíveis, a energia sempre se conserva, tá? Se você considerar também que existe uma relação de massa e energia, que é aquela formulinha conhecida do Einstein, E igual a mc², então. Mas se você pensar tudo como energia, a energia que existia no começo do universo é a mesma energia que existe hoje, em todo o universo. Ela só se transformou. Então aquela frase do Lavoisier, que é para reações químicas, que era para a conservação da massa, que ele fala assim, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, vale muito também para a energia, quando você pensa na energia como um todo. Quando a gente fala, e vamos falar mais para frente aí, de sistemas conservativos e dissipativos, nestas situações a gente não está falando de todas as energias, está falando de algumas específicas. Então vamos voltar para o nosso time de futebol. Meu time de futebol tinha 3 atacantes jogando. São minhas energias mecânicas, que são as cinéticas e as potenciais, que vocês já estudaram lá no primeiro ano. Vocês têm 3 atacantes, eu falei, né? O time está lá com 11 jogadores. Aí você faz uma substituição, tira um atacante e põe o meio campo. O time continua com 11 jogadores. O total continua com 11. Só que agora você só tem 2 atacantes. Se você analisar só o ataque, diminuiu. São as energias mecânicas, no meu exemplo. Então, diminuiu a energia mecânica. O sistema é dissipativo. Fiz uma substituição, mantive 3 atacantes. Tá, manteve conservativo. Só que o time continua sempre com 11. O total, o universo continua sempre com 11. Então, quando a gente está falando de sistema conservativo e dissipativo, nós estamos falando de um sistema em que nós estamos analisando mesmo um tipo específico de energia. Não todos os possíveis e imagináveis. Tá? Mas aí a gente vai falar de sistemas mais para frente. Vamos voltar para o trabalho. Como que eu calculo o trabalho? Lembrando, gente, que essa aula é revisional, tá? Então, eu estou tentando ser um pouquinho mais rápido para não ficar uma aula muito grande para vocês. Ainda mais 2, 3 dias antes de entrar no recesso, já está todo mundo, né? Ali no limite. Então, temos aqui que o trabalho é igual a força, o deslocamento e o cosseno de θ, que é um ângulo genérico. Você pode encontrar essa equação também, em vez de estar com tal, o tal é essa letra grega aqui, tá? Aqui, ó. Tal. Que representa o T, né? Você pode encontrar com W de work. Então, é até mais comum, pensando no mundo como um todo, é até mais comum. O que cada variável aqui quer dizer? Aqui nós temos o trabalho da força. O F é a força em si. Então, TS é o deslocamento. E o θ é o ângulo. Nossa Senhora. Ângulo entre a força e o deslocamento. Tá? Como assim? Deixa eu fazer aqui no cantinho. Temos uma superfície. Temos uma caixinha. Sempre caixinhas. Temos uma força F. E essa caixa está se deslocando para a direita, por exemplo. Então, eu vou traçar um pontilhadinho aqui, porque o deslocamento está na horizontal, né? Então, vou traçar um pontilhado. É este ângulo θ aqui que eu estou falando. Tá? Entre a força e o sentido do deslocamento. Se a força está para cima, o deslocamento está para o lado, é 90 graus. Se a força está para um lado, o deslocamento está para o outro, é 180.
Então, de maneira genérica, eu não vou entrar muito nos detalhes desta fórmula, tá? Um outro momento a gente pode conversar o que realmente essa fórmula significa, cosseno ali, por quê, mas eu vou dar uma adiantada. Na verdade, quando a gente vai explicar isso para o aluno, no ensino médio, a gente fala assim, olha, tá vendo aquela força F? Se você decompor em Fx e em Fy, é só Fx, é só a parte deitada da força que empurra a caixa. A parte de cima não empurra a caixa, não movimenta ela, pelo menos. Não realiza trabalho. Mas, na verdade, essa equação ela vem de um produto escalar. Professor, como assim? O que é um produto escalar? Tá vendo que força é uma grandeza vetorial? Deslocamento é uma grandeza vetorial. Só que trabalho é uma grandeza escalar. Cadê? Aqui. Professor, esqueci o que é escalar. Escalar é aquela grandeza que só precisa de um número e de uma unidade. Então você tem dois vetores resultando no escalar. Dois vetores combinados dando um número, não um vetor. E quando você resolve um produto escalar, que é uma propriedade matemática, um tipo de multiplicação, vamos dizer assim, aparece o cosseno na resolução. E está ali o cosseno do bichão ali, ó. Tá? Então, fórmulas de física que aparecem cosseno, normalmente está falando de um escalar, de um número. Aquela resposta vai dar um número, não vai dar um vetor. Mais para frente, esse ano, talvez, vocês vão ver, esse ano, vocês vão estudar a parte de magnetismo. E no magnetismo existe uma fórmula que tem seno. Então, se o cosseno é o produto escalar, o que é o seno? Produto vetorial. Aí você vai pegar dois vetores, multiplicar esses dois vetores e achar um outro vetor. E aí é para você calcular a força magnética, por exemplo, que a gente usa aquilo, tá? Então, fica de curiosidade. Também não vamos entrar nesses mínimos detalhes ali, porque não cabe. As unidades. Trabalho. A gente mede em joule. Professor, eu falo joule. Seja feliz, jovem. O importante é entender, né? É que tá difícil de escrever aqui. Tá? Se você vai escrever o nome por extenso, letra minúscula. Força em newtons. E o deslocamento em metros. Tá bom? Quando eu falo escrever o nome, eu digo por extenso, tá? O símbolo da unidade é sempre maiúsculo, quando é o nome de alguém. Certo? Tranquilão? Então temos aquela equação. Vamos pensar que eu tenho força e deslocamento. Com certeza eu tenho trabalho? Depende de quem? Depende do ângulo. Tá? Então vamos para os tipos de trabalho, que eu acho que é o último ponto que eu precisava aqui, antes da gente falar do gráfico e aí são os exercícios. Então, tipos de trabalho ou classificação dos trabalhos. Vamos considerar o seguinte. Eu tenho a superfície, em 3 casos aqui, tá? Mesma caixinha, caixinha, caixinha. Vou fazer uma força F, só que agora é o seguinte. Em todos os casos, eu vou falar que o meu deslocamento está para a direita. De quanto ele é, não me interessa. Eu não vou calcular nada aqui. Então, os deslocamentos nos 3 casos estão para a direita. No primeiro caso, lembrando que eu estou falando de trabalho igual a força, deslocamento vezes cosseno. O cosseno, a função cosseno, ela tem um intervalo de 1 a menos 1. Tá? A função seno também, mas a função cosseno aqui que a gente está analisando, ela vai de menos 1 a 1. E dependendo do valor desse cosseno, o trabalho vai mudar de sinal. E quando a gente está classificando o trabalho, não importa é o sinal do trabalho. Então, no primeiro caso, aqui que eu fiz o da esquerda, se a força estiver aqui ou até o ângulo de 89 graus, ou seja, se o ângulo θ, deixa eu puxar para o lado, se o ângulo θ estiver entre 90, só que sem ser 90, né, sem ser 90, e ser maior ou igual a zero, o cosseno vai dar positivo. No primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Então,
qualquer força que esteja, pensando no deslocamento para a direita, tá bom? Qualquer força que esteja ali de 0 a 90, sem ser o 90, então pode ser 89,99,999999, o cosseno é positivo. Se o cosseno de θ é positivo, o que acontece com o trabalho? O trabalho é positivo. E esse tipo de trabalho nós chamamos de trabalho motor. É aquele que adiciona energia no sistema. Então o objeto tinha uma quantidade de energia, você transfere energia para ele. O trabalho será positivo. Um ângulo específico de 90 graus, tá? Se aqui a força F pode ser normal, peso, normalmente essas duas, né? Forma um ângulo aqui de 90 com deslocamento aqui, né? 90 graus com deslocamento. Então, se θ é igual a 90... Ah, professor, pode ser igual a 270, mas vamos pensar só nos quadrantes de cima ali. Se θ é igual a 90, cosseno de θ é zero. Tá? Porque cosseno de 90 é zero. Então, o trabalho será zero. Ou seja, isso nós chamamos de trabalho nulo. Ou seja, a força existe, então a força existe, o deslocamento está ocorrendo, só que esta força não adiciona energia no sistema e nem tira, por isso que é zero. Ela não está interferindo energeticamente no sistema. A interação do objeto que puxa a caixa para cima não interfere na energia desse objeto que está sendo movimentado. E por fim, a força quando ela está no segundo quadrante. Aqui eu vou colocar 91 graus, pode ser 90,1, mas vou colocar 91, e 180, quando está nesse intervalo. Ou seja, se θ está entre 180 ou 90, só que sem contar o 90, porque o 90 é o caso do meio ali. Nesse quadrante, o cosseno tem valor negativo. Então, o cosseno de θ será negativo. Consequentemente, o trabalho será negativo. Se o trabalho é negativo, nós damos o nome de trabalho resistente, que é aquele trabalho que retira energia do sistema. Ele não adiciona, ele retira energia do sistema. Tá bom? Então, o que nós vimos hoje, por enquanto, né? Trabalho, definiçãozinha. Vamos partir da definição, tá? Um outro momento a gente conversa mais com a equação. Sobre a equação, né? A classificação dos trabalhos e aquela situação clássica em que não dá para usar a equação. Professor, mas como que não dá para usar a equação? Por que você passar um negócio que não dá para usar? Olha aqui. Eu tenho força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. O que acontece se essa força ficar mudando de valor? Ela vale 2, ela vale 8, ela vale 7, ela vale menos 5. O que eu faço? Eu vou calcular várias vezes? Não dá. E aí, quando a gente não tem um valor constante, a gente sempre cai nos gráficos. Então, deixa eu puxar para cá e para cá. E aí, para fechar, agora sim, para fechar, vamos para o gráfico, para o gráfico, né? Vou falar direito, professor? Para o gráfico de força por distância, tá? Não precisa ser por deslocamento, força por distância. Então, deixa eu usar minha ferramentinha de gráfico aqui. Imaginem essa situação em que eu tenho... Não, fiz caca. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma... Peraí. Vai ficar assim mesmo. Deixa eu me ajeitar aqui, porque eu quero fazer um risco para baixo aqui. Aguenta um pouquinho. Um pouquinho pro lado. Aê, rapaz. Isso aí. Então temos um gráfico de força por distância. Vamos já considerar que está tudo no sistema internacional, bonitinho, Newton e metro. E aí o que acontece? Você tem uma força que aumenta de valor, aí ela diminui de valor, aí ela passa a ser constante, aí ela volta
e ela termina aqui, ó. E eu vou separar esse gráfico em 3 trechos. Vou chamar aqui até T1 e até T2, tá? E aqui ele começa no 0. O valor da força em si não me interessa muito, tá? Se começa no 10, no 20, no 30. O importante aqui eu tenho uma força variável. Como que eu vou resolver para calcular? Como que eu vou calcular o trabalho, a energia transferida? Para calcular o trabalho, nós utilizamos a área do gráfico, tá? Aqui. Então aqui eu tenho uma área 1, aqui embaixo eu tenho uma área 2, deixa eu ver que cor que eu vou usar. Aqui embaixo uma área 2. E no segundo trecho, depois de T2, eu não tenho uma área, né? Porque a linha do gráfico está exatamente em cima. É claro, gente, você pode dividir essas áreas. Eu estou fazendo assim, mas você pode, na hora de resolver, dividir aqui, ó, em 2 triângulos e um retângulo. Meu, seja feliz, tá? Faz o que você achar mais fácil. Aqui na parte amarela, você poderia fazer aqui, ó, dividir em um triângulo, não sei se dá para ver direito, deixa eu mudar de cor. Você poderia dividir aqui num triângulo, ó, em mais um triângulo e fazer triângulo e retângulo só, tá? Dá na mesma. Na verdade, acho que é até mais fácil, porque a forma do triângulo e retângulo todo mundo lembra. Já do trapézio, o povo é meio... Nhé. Então você calcula essas áreas e o trabalho total será a soma dessas áreas. No caso ali, não existe área 3, né? Então, área 1 mais área 2. O que acontece nesses intervalos aqui? De 0 até T1, o trabalho é positivo, porque a área é positiva. O trabalho é positivo porque a área... Oh, meu Deus! Porque a área é positiva. De T1 até T2, já tem uma coisa um pouco estranha. O trabalho é negativo porque a área é negativa. Afinal de contas, né? Se aqui é o 0, para baixo do 0 é negativo. Então aquela força ali é negativa. Quando você for calcular aqui, ó. Aqui assim, ó. Aqui vai dar uma força menos algum valor, menos F. Professor, mas não existe área negativa. Eu acho que existe. Em gráfico existe. Porque o gráfico não representa a realidade. O gráfico representa um artifício matemático. Neste artifício matemático você tem áreas negativas. No mundo real você não tem área negativa. Não tem... Deve ter sido esse primeiro exemplo que falaram para vocês. Não tem menos 1 metro quadrado de pano, né? Tem 1 metro quadrado de pano. Então, em gráficos você pode ter área negativa. E de T2... Vou fazer aqui embaixo, tá? Adiante, o trabalho, pelo menos nesse gráfico aqui, né? O trabalho é 0, porque você não tem área nenhuma. Então, no trecho amarelo, você tem um acréscimo de energia, porque o trabalho é positivo. No laranjado, um decréscimo, né? Uma diminuição da energia desse objeto que está recebendo essa força. E, a partir dali, não influencia mais em nada. Então, temos uma força variável? Gráfico. Só tomem muito cuidado, gente, porque assim, é um erro tão bobo com as unidades. Vê se aqui está em newtons, vê se aqui está em metros. Se tiver em outra unidade ali, em newton é mais difícil não estar. Talvez seja em kilonewton, que são 1000 newtons, né? Então, onde tiver 2, na verdade é 2000. E a distância pode estar em centímetros, por exemplo. Só olhem os eixos, tá? Porque se não for força por distância, você também não pode calcular a área, porque não é trabalho. Aí você vai achar outra coisa, se achar alguma coisa ali. Tá bom? Agora sim.